O seu conhecimento em Customer Experience vai se ampliar agora com o Cast Experience. Estamos no ar com a Algartec porque aqui CX é o nome do jogo. Meu nome é Cássio Politi e comigo, como sempre, a nossa especialista virtual em negócios aqui da Algartec, a Sara. Tudo bem, Sara? Tudo jóia, obrigada. Sara, os públicos C, D, E, seguem muito desbancarizados, mas cada vez mais digitais. Sim, é verdade. De acordo com os dados de 2024 da IDEWAL, o percentual da população desbancarizada é de mais ou menos 11% no Brasil hoje. Ainda é um volume alto, mas é menor do que poucos anos atrás. A gratuidade de serviços essenciais como o Pix e a facilidade de fazer transações online são os principais atrativos para essa parcela da população. Afinal, ninguém gosta de pegar fila. E, Sara, o celular modesto, que muita gente ainda tem, no Brasil, é uma barreira, né? Sim, com certeza. O celular limitado de pessoas com baixo poder aquisitivo é uma das barreiras para a inclusão financeira. Esses aparelhos impõem limitações, como a falta de memória de armazenamento, o desempenho lento e, em muitos casos, até a segurança mais fragilizada. E para o nosso bate-papo de hoje, tenho o prazer de receber aqui no podcast a Karina Buccelli, que é diretora de experiência do cliente do Willbank, que é esse banco digital muito focado num público bem específico, classes C e D, principalmente Norte e Nordeste. É uma ajuda preciosa para profissionais ou autônomos e pessoas que se viram ali para tocar o próprio negócio, muitas vezes negócios menores, até individuais, mas que conseguem ter um suporte aí no lado financeiro, com cartão de crédito, empréstimo, seguro e uma variedade enorme de serviços para autônomos. Karina, muito legal ter você aqui. Obrigado por aceitar o convite para bater esse papo com a gente. Obrigada, Cássio. Obrigada pelo convite. E bora lá, vamos falar de conexão humana e tecnologia. É isso aí, Como vamos que eles lá. podem caminhar juntos, né? É isso aí. E aqui pelo lado da Algartec, para bater esse papo com a gente, novamente aqui o Alessandro Ishikawa. Sempre bom ter você aqui, Ishikawa. Obrigado por atender o convite mais uma vez. Obrigado você, Cássio. Obrigado pela oportunidade de conhecer um pouco mais da Willbank e principalmente da trajetória da Karina aí. Muito interessante. Vamos aproveitar bastante. É isso aí, vamos lá. É curioso, né, Karina, que assim, o público C e D, que vocês atendem com ênfase, ele vem mudando de comportamento, né? Eu lembro que poucos anos atrás, quando a gente falava de população desbancarizada, ela estava na casa de 30%, né? Possivelmente o Pix, talvez uma influência da pandemia e a própria facilidade de acesso digital, né? Mudou isso, né? Hoje, segundo a Sara, nossa inteligência artificial aqui da Algar, 11% desbancarizados, né? Um dado da IDEWAL. Claro que esse dado, dependendo de como você faz a coleta, você pode ter um resultado ou outro, mas de qualquer jeito, seja qual for o dado, é decrescente esse número de pessoas desbancarizadas, o que significa um aumento do número de pessoas que têm algum acesso, né, aos bancos digitais, aos serviços digitais, né? Como é que, na sua percepção, esse público C e D tem, então, lidado com esse acesso digital, os serviços digitais, bancos digitais? Olha, eu tenho visto que ao longo dos anos, assim, a evolução está tendo uma evolução enorme desse público nos canais digitais. Esse público ele é altamente conectado ali com o celular, né? E aí, como você bem disse, a questão, acho que da pandemia fez com que as pessoas buscassem cada vez mais essa conexão com as outras pessoas ou com o mundo através do celular, né? O impacto de consumo desse público, acho que em diferentes áreas, de compras online, que vem crescendo muito, que cresce desde a pandemia e não para de crescer, né? E aí a gente tinha assim, as pessoas vão migrar para as compras online e aí as lojas vão fechar. Não, as pessoas hoje consomem nos dois canais, compra no online, vai na loja trocar
muito público que consome streaming, eles consomem muitos jogos, e no mercado financeiro ele não é diferente, né? As pessoas buscam os serviços financeiros como conta digital, né, que é muito forte, que o Will, a gente tem uma conta digital, assim, que funciona muito para esse público, cartão de crédito, empréstimos, seguros também pelo canal digital, né? E buscam cada vez menos as lojas físicas, então, que são as agências bancárias. Então, eles buscam o canal digital. E aí, quando a gente fala de atendimento, eu acho que o grande ponto é o quanto que a gente consegue deixar a jornada desse cliente muito fluida, né? Quando a gente fala para atendimento, esse atendimento digital ele precisa ser simples, ele tem que ser direto e ele tem que respeitar a realidade dessas pessoas. E aí, quando eu digo respeitar, é a parte da linguagem, a forma como essas pessoas se comunicam, porque e aí, quando a gente fala, por exemplo, do público do IO, que a gente tem um grande público no Norte e Nordeste, a forma como as pessoas falam são diferentes, né? Diferente do Sudeste, diferente do Sul, diferente do Centro-Oeste, e a gente tem que adaptar essa linguagem. Então, assim, eu acho que quando a gente consegue fazer isso, quando o cliente entende que ele está sendo compreendido, e que a jornada não é confusa, não é distante, ele fica nesse canal, né? Senão ele acaba indo para um canal, ele busca um canal humano. Então, acho que é esse panorama, assim, hoje, quando a gente fala desse perfil de cliente. Quero ouvir já o Ishikawa, mas só estender um pouquinho a pergunta. Quando você fala que você tem que se adaptar em vários aspectos a esse público, isso inclui a parte tecnológica também, porque o celular, né, que você vê nas mãos das pessoas de classe C e D, obviamente são celulares mais baratos, porque o poder aquisitivo é menor. E por serem mais baratos, são celulares mais limitados, né? Às vezes ele não vai conseguir, com a mesma facilidade, baixar um aplicativo que para um iPhone ou para um Samsung XPTO é a coisa mais fácil do mundo. Às vezes pesa, às vezes é um transtorno real na vida da pessoa. Sim, se estende a esse aspecto também, mas é curioso porque quando a gente fala de tecnologia de celular, esse público, eu acho que eles são os que mais investem Ah, é? nos aparelhos mais modernos. Inclusive, ele é um Olha perfil só. de cliente que troca o celular com muito mais velocidade do que da própria classe A e B. Tá? Então, assim, eles buscam celulares cada vez mais modernos. Tem uma questão da capacidade, né, da memória. Eles pegam celulares mais modernos, mas talvez com uma memória um pouco inferior, então, logo ali de saída. E os apps, né? Então a gente trabalha, estamos falando do Will, a gente trabalha com apps mais leves, que eles não ocupam memória e faz com que o cliente consiga acessar também de forma muito rápida. Né, eu acho que tem uma questão da velocidade de acesso ao app, dele carregar muito facilmente, e aí porque o cliente precisa da informação, o serviço financeiro, ele é diferente do acesso vou entrar numa loja de roupas, né? E aí eu vou ficar ali pesquisando e passeando. Ele entra para resolver algo ou para consultar algo e sai muito rapidamente. Então ele tem que carregar muito rápido. Então tem que ser um app leve, tá? Mas esse entendimento que a gente tem que são pessoas que buscam aparelhos mais simples. Não, eles trocam o aparelho com muito mais frequência do que a gente imagina. E o mais simples também vai ficando melhor, né? Vai O mais ficando simples de melhor, hoje não é o mais simples exatamente. de 5 anos atrás, né? Ele vai se desenvolvendo, Exatamente. vai barateando, né? Exatamente. Cara, eu acho justamente isso, né? Acho que já foi superado o desafio da tecnologia física, né? Do hardware. Eu acho que hoje o desafio realmente é fazer algo mais simples, né? Algo mais fluido cada vez mais, principalmente nós falando dessa questão de segurança e falando especificamente do mercado financeiro, né? Que eu também já naveguei. Eu acho que o grande desafio é a segurança e como fazer com que essa segurança aumente e continue sendo fluida. Então, por exemplo, fazer uma selfie, né, para garantir a segurança, duplo fator de
de validação, enfim. E aí é um desafio incrível, né, para o Will, porque ela deve respirar isso o tempo inteiro, né? E é isso que ela respira o tempo inteiro para não só manter os clientes como são satisfeitos, mas tentar trazer outros, né? Tentar conquistar novos clientes nesse mercado de autônomos que é tão, às vezes, carente, né? A gente pensa que não, mas o autônomo ele não tem tantas opções, né? Seguras e pensadas nele como o Will faz, né? Eu acho isso muito legal. É isso aí. Karina, tem alguma peculiaridade desse público nos canais digitais? Do tipo, experiências anteriores ou que você vivenciou com outros públicos? Ou até você conhece, né, por osmose, o comportamento de pessoas parecidas com você, né, com Ishikawa, comigo, podendo comparar. Tem alguma peculiaridade assim que no dia a dia vocês têm que levar em consideração para atender adequadamente essa turma? Eu acho que é a linguagem, É a né? linguagem Esse é um mesmo. ponto, é a linguagem mesmo, né? São pessoas que escrevem exatamente como falam. Tem uma questão do regionalismo, né? Então, no Sul existe muito regionalismo, que são a forma de falar, no Sudeste, no Norte e Nordeste também, e no próprio Norte e Nordeste, cada cidade fala de uma maneira diferente sobre de uma determinada palavra. Então, acho que tem esse ponto, e aí a IA nos ajuda muito, vem nos ajudando muito nesse processo de entendimento desse cliente logo na entrada no chatbot, né? Então, você migrar da árvore de chat para deixar o cliente já entrar falando o que ele quer e conseguir entender, eu acho que esse é um grande desafio, e tem essa peculiaridade ali Mas nesse o que momento. muda? É um termo, assim? No Piauí vai falar de uma forma, na Bahia de outro, e em Santa Catarina de outro? Exatamente, O que é um exatamente. termo, por exemplo? É um termo, não consigo lembrar nenhum agora, assim, especificamente, mas às vezes o cliente ele entra falando sobre fechamento de fatura, que é a data que a gente vai fechar a fatura. E aí alguns falam, minha fatura fechou, a minha fatura chegou, então, ou a minha fatura cortou, e aí assim, Tá. então cada um fala de uma maneira, né? E aí se a gente pega só a palavra fatura, tem N assuntos sobre fatura. Então você tem que conseguir entender o contexto do que aquele cliente está dizendo, né? Tá. Você sabe que uma vez, Karina e Ishikawa, eu estava participando, né, de um estudo para uma consultoria, né, para uma empresa americana que veio, na verdade, oferecer os serviços dela no Brasil e, na verdade, na América Latina, né? E eu lembro que o reporte que eu dei para eles como responsável aqui por levantar um estudo de mercado no Brasil, que eles falavam assim, a gente precisa pensar bem no Nordeste. Eu falei, cara, a minha conclusão o Nordeste não existe. E eu já viajei para 25 estados, tá? Teve uma época da minha vida que a gente dava treinamento, curso, tive o privilégio de conhecer 25 estados. E eu falei, o Nordeste não existe. Antes que alguém se ofendesse, eu falei, deixa eu explicar. Cara, é igual você falar de Nordeste, é igual você falar de América Latina pro brasileiro. A gente não pensa em América Latina. Isso é para quem tá de fora. O que tem no Nordeste é a Bahia, e dentro da Bahia você vai ter várias Bahias. Dentro de Pernambuco, você vai ter vários Pernambucos, às vezes com rivalidades entre eles, entendeu? Com diferenças culturais. Você pegar um exemplo que sempre me vem à cabeça quando fala disso. Na Paraíba, a cultura e o estilo de vida de João Pessoa é completamente diferente de Campina Grande, que são as duas grandes cidades, tem 1h30, 2 horas de distância. É completamente diferente, é outra cultura. E rola até uma rivalidade, rola até uma rixa meio paulista-carioca. Rixa assim, meio na gozação, meio, vocês só ficam na praia, outros vocês são os estressados. Pô, Campina Grande é frio, faz frio, onde tem o São João, né?
Não vou falar que é o maior São João do mundo, que aí as outras lá, Petrolina, vão ficar bravas Senão comigo. também vai ter briga. Mas várias se intitulam e a mais famosa como o maior São João do mundo é Campina Grande. E é frio. Eu fui 2 vezes no São João. Faz frio lá. Eu tenho foto minha de casaco. Frio tipo São Paulo, né? Mas faz frio. Então, assim, é muito perigoso, não é? Você chegar e falar, o Nordeste. Cara, é só uma visão de quem não tá lá, né? Exatamente. Então, hoje eu acho que é complexo a gente falar isso mesmo, porque não existe mais fronteiras, né? Hoje, dentro de São Paulo ou dentro do Rio de Janeiro, você tem vários perfis de pessoas e comunidades completamente diferentes. E aí você não pode fechar isso como se fosse uma região, né? Então, como você citou de Campina Grande e João Pessoa, no Espírito Santo também tem essa rivalidade entre Vitória e Vila Velha, E Vila né? Velha, É muito engraçado isso. Tem um outro ponto que eu acho que para esse público, as pessoas falam, a gente tem a gente pensa que essas pessoas, diferente da classe A e B, elas não pensam na velocidade, né? E aí eu acho que isso tem muito a ver com a parte do digital, dessa conexão do digital, que é a expectativa de uma resolutividade muito rápida, né? Esse público ele não quer perder tempo com burocracia. Então a gente precisa dar respostas muito rápidas. Existe uma busca muito crescente pelos canais digitais. Então, pelo WhatsApp, por exemplo, e pelo chat. E o canal de voz, ele vem diminuindo cada vez mais. Então, as pessoas, elas querem conseguir interagir sem perder tempo de ficar num telefone, tendo a resposta ali no online muito mais rápido. Hoje, para você ter uma ideia, 95% dos atendimentos do Will são feitos pelos canais digitais, né? São poucos os clientes que buscam o canal de voz. O canal de voz é realmente quando ele não consegue resolver algo ali através do chat, ou ele nem consegue acessar o chat, ou ele foi furtado, por exemplo, o aparelho do celular dele, e aí ele tem que entrar no canal de voz para fazer o bloqueio. Então, esse cliente, ele busca muito mais os canais digitais para fazer a resolução dos seus problemas, e ele exige também que a resolutividade seja feita de imediato. Karina, deixa eu pegar esse gancho de que você falou dos canais digitais, né? Ou seja, mais de 95% nos canais digitais, e também aquela deixa que você comentou sobre IA. Com isso, né? De que forma você acha que a inteligência artificial, a IA, pode, já está atendendo você, e talvez se você tiver mais algum case aí para dividir com a gente, mas como é que você vê a IA aí nos próximos anos, ou sei lá, nos próximos meses, né? Você pensa em alguma outra aplicabilidade para IA nesse momento? Como é que você vê tudo isso? Olha, voltando mais para o canal digital ali da parte de atendimento, acho que hoje ela está ajudando muito, especialmente na escala do atendimento e na personalização das respostas. E eu vejo uma evolução muito rápida, né? Então, há 3 anos atrás, 2 anos atrás, a gente desenvolveu uma IA própria aqui no IO, baseado no BERT, da Microsoft, que a gente estava trabalhando com NLP, né? E aí, que é a parte da linguagem natural, de conseguir entender o que o cliente dizia, etc. A tecnologia, ela avança muito rápido, né? Hoje a gente já está aí no 2.0, então a gente partiu para o chat GPT e hoje a gente já está no Gemini. Então, assim, está indo muito rápido, a gente testa muitas coisas e a gente busca muita parte da conexão com as pessoas. Então, porque não adianta a gente, porque eu entendo que a beleza de usar a IA é conseguir aproximar e não afastar as pessoas, né? Então, esse é a maior beleza ali da IA. Eu acho que tem uma parte de você conseguir escalar um atendimento, e aí sem você crescer necessariamente volume de pessoas, mas principalmente dando mais qualidade e uma melhor experiência para o cliente. Então, o que a gente vê, assim,
Olhando no Will, a gente olha muito para ter um bot mais inteligente, que ele garanta uma experiência, tanto que a gente mede o CSAT do bot. Então, esse é uma meta nossa interna. A gente tem lá o CSAT meta do CSAT de atendimento. A gente tem um objetivo. Mas o CSAT do atendimento, ele inclui também o CSAT do bot. Então, porque não adianta a gente ter um CSAT do humano positivo e no bot ruim, né? Então, o cliente tem que estar muito satisfeito também no atendimento do bot. E é aí que a gente mede a efetividade. A gente mede a partir do momento que o cliente dá uma nota boa para esse atendimento do bot. Então, a gente está sempre ajustando o tom, o conteúdo, a jornada o tempo inteiro para garantir que esse cliente se sinta bem atendido. E aí a gente vai evoluindo nas versões, né? Então, acho que tem esse ponto. Quando a gente fala do bot, tem uma questão também para o próprio atendimento. Então, nosso assistente ali de atendimento, a pessoa o cliente não ficou no bot, ele precisou realmente de um atendimento humano. Quando vai para o atendimento humano, o nosso assistente, ele tem apoio de uma IA para conseguir acelerar a resolução do problema do cliente, que busca as informações desse cliente, tudo que aconteceu com esse cliente, e qual é a forma mais rápida e resolutiva para resolver o problema desse cliente. Então, a IA ela vem ajudando muito ali para garantir uma satisfação cada vez melhor. É muito legal, novamente, né? Eu acho que é muito legal essa visão, porque é um banco com propósito, porque no final do dia, né, você vê que tem um propósito de desenvolvimento social, né? Acho que isso é muito legal, né? Acho que é inclusão, dar acesso às pessoas a coisas que talvez seriam impensadas alguns anos atrás para esse grupo de brasileiros. Pô, eu acho incrível, incrível. E assim, o que você respondeu agora sobre IA, Karina, corrobora com uma impressão que eu tenho pescado nas conversas, nos podcasts mesmo, e nas leituras que a gente vê por aí, em LinkedIn e tal, de que a IA está se revelando, está se consolidando como uma grande assistente. A gente ainda não chegou no ponto de falar, vai lá, IA, cumpra a sua jornada, eu vou tirar umas férias aqui, você toca aí enquanto eu estiver de férias e daqui a pouco você me reporta, né, o que aconteceu. A gente ainda não tem essa segurança, né, de deixar ela sozinha comandar. Quando eu estou falando em atendimento com o público, claro que em outras áreas talvez isso já esteja indo por um caminho mais de automação independente, né? Você acha que, pelo que você tem visto hoje, assim, você já enxerga no fim do túnel uma possibilidade de, em algum momento, a IA tocar sozinha, quase sem intervenção humana, ou ainda é uma coisa de, olha, ela me faz ganhar eficiência, produtividade, tempo, mas eu tenho que estar, sabe, quem segura no pulso do paciente sou eu? Acho que tem um mix. E é difícil essa resposta, né? Até porque a tecnologia está avançando muito rápido. Talvez a gente chegue no momento que ela vai conseguir tocar sozinha, mas a gente tem que ter um humano ali por trás, falando, ensinando, né? Até porque o próprio perfil do cliente, as necessidades do cliente mudam. Se a gente está falando de personalização, a gente sente no dia a dia o cliente, né? Então, por exemplo, aqui no Will, a gente trabalha com um cliente muito próximo. E é muito importante que todas as áreas trabalhem com o cliente próximo. Então, a gente tem um time de pesquisa que está sempre em conexão com os clientes, os times de produto junto com o time de pesquisa, idem. Então, a gente tem que estar sempre ensinando, né? Se ela vai atender 100% até o final, hoje ela já consegue atender grande parte, tá? Vou falar assim, que muito, assim, a gente tem uma que a gente chama, né, de retenção de bot bem alta quando a gente fala de mercado financeiro, então ela consegue manter esse cliente ali durante o atendimento e esse atendimento ser muito fluido. Agora, que vai ser 100%, eu acho difícil, porque muitas vezes a pessoa tem um pouco de dificuldade ali e ela precisa realmente de um atendimento mais
mais cuidadoso. Então, é um mix. Ela pode, para alguns cenários, atender 100% e não precisar do humano, que é o que já acontece hoje, mas para outros momentos não. Outros momentos a gente precisa realmente fazer um atendimento mais personalizado. Como é que você vê a relação das classes C e D, né? Dessas pessoas com dinheiro mesmo, né? A gente comentou um pouco antes que você falou, né? Que ele não tem essa visão de duas personas, né? Da pessoa física e da pessoa jurídica, no caso aí, do autônomo, né? Ele autônomo, ele pai de família. Como é que você entende esse contexto quando a gente fala de serviços bancários? E essa relação do dinheiro dessas classes quando a gente fala de serviços bancários? Tá. Acho que é uma relação muito emocional, né? E é uma relação, e ao mesmo tempo é prática. Porque é uma relação marcada com um comportamento de dependência do crédito para que essas pessoas possam financiar suas necessidades imediatas ali, pagar as contas do dia a dia, muitas vezes, e também para poder realizar projetos a longo prazo, né? Então, o serviço financeiro, ele é um meio dessas pessoas conquistarem de forma mais acelerada o que eles desejam, né? Eu acho que existia um tabu muito grande, ainda existe, né, em algumas famílias e até no mercado, de falar, por exemplo, sobre empréstimos, né? E aí a gente fala que a pessoa vai pegar um empréstimo, e aí o outro já olha e fala, nossa, tá todo endividado, né? Que significa que pegar empréstimo é para pagar um saldo devedor ou alguma coisa ali, dívidas que essa pessoa tenha. E aí, isso quando a gente fala da classe CD. Quando a gente fala da classe AB, já tem um perfil diferente. A gente fala, putz, a pessoa pegou um empréstimo porque ela vai investir em alguma coisa. Então, hoje, a classe CD, eles já estão buscando empréstimos exatamente para começar um pequeno negócio, né? Existe, obviamente, independente de classes, as pessoas que pegam empréstimos para pagar dívidas, mas cada vez mais a classe CD vem buscando empréstimos para investir no seu próprio negócio, para começar um próprio negócio, para comprar lá o carrinho do cachorro quente, né? E aí ele vai começar um negócio para começar, para virar um autônomo e buscar ali a sua independência financeira. Então, tem essa questão, eles têm essa questão emocional, né, do dinheiro ali, mas eles são muito práticos, né, para também, e eu acho que a tecnologia também ajudou muito essa parte de disseminação de informação, né, para as pessoas conhecerem mais e entenderem mais. Mas também eu acho que é importante a gente deixar, assim, eu acho que isso é muito importante, que a gente não pode medir o acesso financeiro, o acesso aos serviços financeiros como como algo que as pessoas, eu contrato, e é fácil de contratar, né? Existe ainda muita dificuldade dessas pessoas entenderem as regras de contratação, de fazer uma abertura de uma conta, de contratar um seguro, de contratar um empréstimo, de contratar um cartão, porque eles não estão os bancos não estão conectados com a linguagem. Então, acho que hoje no Will a gente trabalha muito essa parte da linguagem, falar o mesmo tom do cliente, de uma forma como que o cliente entenda, trabalhar de uma forma muito transparente também, dando educação financeira, né, ensinando esse cliente a usar aquele serviço e, obviamente, também o atendimento faz toda a diferença aí nesse processo. Interessante, quando você fala que é emocional esse relacionamento, é um emocional meio assim de dependência, isso, do tipo, putz, se eu não conseguir esse recurso aqui, eu não sei o que eu vou fazer agora. Essa é a origem dessa relação emocional? Eu acho que tem essa origem que eu não sei o que eu vou fazer, e tem um ponto que às vezes a pessoa ela tem o dinheiro, né, mas ela também não se coloca naquela situação, né? No Will, a gente fez nosso time de marketing há uns 2 anos atrás, nós fizemos uma pesquisa muito profunda sobre consumo e o uso do dinheiro, né? E a gente titulou essa pesquisa como Dismorfia Financeira.
que a pessoa ela tem o dinheiro muitas vezes, mas ela não se coloca naquela situação de pertencimento que ela não, que é como se ela não tivesse o direito de ter aquele dinheiro, né? Que loucura. Então tem uma relação emotiva muito grande, né? Às vezes até a gente também, às vezes a gente, por exemplo, eu tenho dinheiro para comprar uma bolsa, até tenho dinheiro, mas eu não entro na Chanel, porque eu não me sinto confortável dentro daquele ambiente, né? Então, nem sei se eu tenho dinheiro para comprar uma Chanel, mas talvez eu tenha. Então, e aí as pessoas não, ela tem uma relação emocional mesmo com o dinheiro, que eu acho que é da origem que ela veio. E em muitos aspectos, né? Claro que a cultura brasileira ela é muito vasta, muito heterogênea, mas é muito frequente você ver assim uma certa vilanização do dinheiro, né? Às vezes. E isso é muito diferente, né? De uma cultura americana, por exemplo, né? Os caras falam de dinheiro com a maior tranquilidade do mundo, né? E aqui não. É por aí. Isso dá um livro, esse estudo, por que é assim, os impactos, dá um livro. Não vou tentar resumir aqui, mas é muito fácil entender o que você está falando, né? É como se a pessoa, assim, é feio ela ter dinheiro, né? Assim, poxa, ela traiu o movimento. Assim. E é engraçado que, assim, além de trair o movimento, alguém pensa, tá fazendo alguma coisa de errado. Se tá ganhando dinheiro, se tá mudando de vida, tá fazendo algo de errado. Quem que você explorou, né, Ishikawa? Pois é, quem que você passou para trás, né? Então é uma coisa maluca isso, né? Porque é isso, a gente pensa às vezes em educação financeira, onde tem outros países, né, vários que a gente vai estudando, que a pessoa tem educação financeira desde pequena, 5, 6, 7 anos, já começa a ter essa relação com o dinheiro de tem que poupar, tem que saber investir, né? Então, você tem que investir porque você tem que entrar numa faculdade, você vai ter custos, depois você vai ter que comprar uma casa, né? Então você tem culturas que dá 18 anos a pessoa sai de casa, né? Já tá brifada daquilo, né? Deu 18 anos, meu amigo, vai morar sozinho, vai seguir tua vida e tem que ir com os seus próprios pés, né? E no Brasil não, né? No Brasil parece que tem uma relação inversa, né? Novamente, né, gente, assim, é fascinante ver essa relação e como existe propósito no final do dia, né? É óbvio, né? O Will, ele tá atrás de receita, de prosperar também, mas tem uma pegada, é uma empresa como qualquer outra, mas tem propósito no final do dia. Isso é muito legal. Bacana. Puxa, Karina, quero te agradecer demais pelo papo aqui. É uma delícia conversar com você. Eu passaria o resto do dia falando aqui desses aspectos, porque é fascinante, né, entender. É um público que a gente lida com ele o tempo inteiro, né? Em diversas interações, nos mais variados papéis, né? Mas é muito interessante quando você faz um recorte específico desse público, né, com a relação dele com o dinheiro para empreender, né, dentro das possibilidades de cada um, obviamente. Então eu te agradeço muito, é uma delícia conversar com você, viu, Karina? Obrigado. Obrigada, Cássio. Obrigada, Alessandro. Foi uma delícia estar aqui com vocês e poder compartilhar um pouco da minha experiência e que eu tenho vivido na prática aqui no Will. Não dá para fazer CX de verdade sem entender o contexto real das pessoas, né? E eu acho que é isso que me move todo dia. Obrigada pelo espaço, pela conversa, pela troca, e para quem ouviu até aqui, que a gente siga construindo aí um futuro mais humano, mesmo no digital. É isso aí. Ishikawa, obrigado aí pelo seu tempo mais uma vez. Eu que agradeço demais. Toda vez que eu participo, eu saio mais leve e dessa vez ainda saio mais esperançoso de que tem saída, né? Se a gente fizer bem feito, né? Se a gente tiver esse propósito todo, tem como ganhar dinheiro e fazer o país crescer e melhorar a vida das pessoas. Eu acho isso incrível, eu acho isso muito legal mesmo. Parabéns, Karina, parabéns por todo o trabalho que você vem desenvolvendo, muito legal mesmo. Vamos chegando ao final do episódio de hoje. E adorei esse papo para entender como se faz a digitalização de um público tão grande no Brasil, né, Sara? Eu adorei ouvir a Karina. Esse aspecto de adaptar a linguagem ao público é muito importante dentro de CX. É isso aí.
os nossos convidados de hoje, Karina Buccelli, a Sara, já trouxeram conhecimentos e insights sobre CX, então fica o convite para você deixar 5 estrelinhas no seu agregador e compartilhar esse episódio com mais gente. Obrigado e até a próxima, hein?